E aí, povo, beleza? Galera, vocês sabem muito bem que já há algum tempo eu venho trazendo aqui assuntos de cunho escatológico. É aquele tipo de assunto que você certamente já deve conhecer, que estuda sobre as últimas coisas, sobre o fim dos tempos. E nós realmente já estamos vivendo o fim dos tempos. E a gente não pode deixar esse tipo de conteúdo de fora do seu aprendizado. Logicamente, eu falo do aprendizado porque a gente está aqui um para se esclarecer com o outro. Existem muitas fontes que trazem afirmações absurdas sobre a pessoa do anticristo, sobre o governo do anticristo e quem é a besta de Apocalipse capítulo 13. Então nesse vídeo a gente não vai falar mais nada no tocante àqueles 4 vídeos que nós já falamos. Tudo que você precisa saber está lá naquela série sobre a pessoa específica do anticristo, beleza? Aí nós agora vamos falar sobre o império do anticristo, o que significa cada simbolismo daquele que a gente vê quando lê Apocalipse capítulo 13. Repetindo, se você quiser saber alguma coisa mais específica referente à pessoa do anticristo, você vai nesses 4 vídeos que estão no meu canal, que estão aqui também no Facebook. No segundo vídeo a gente fala sobre a segunda besta, que é aquela que parece um cordeiro. E por fim, sobre o número dela, que inclusive quem vai divulgar o número da besta vai ser a segunda besta e não a primeira. A segunda besta traz toda a autoridade para a primeira, conforme diz a leitura. É por isso que a gente vai iniciar aqui agora esse papo super tranquilo e super aprofundado. Vem comigo. Quem é e o que será a tão falada besta de Apocalipse 13? Desde sempre se fala muito na besta e quem ela será. O que será o seu número e qual será a marca da besta. Então, antes de qualquer coisa, vamos ler o texto para então, em seguida, a gente poder entrar em quem de fato é a besta de Apocalipse 13. Acompanhe aí comigo. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir dele uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as cabeças havia um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder, o seu reino e grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra ficou maravilhada após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Bom, foram lidos aí então os versículos que trazem à tona toda a história que vai ser revelada aqui, tá certo? As 7 cabeças são 7 reinos. 6 já foram revelados dentro das escrituras, os quais têm ligação direta com a história de Israel. E na perspectiva bíblica só podem ser Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E um novo governo que será o 7º e será formado a partir do ajuntamento de 10 nações em favor desse novo governo. Do meio desses 6 sairá um 7º, que também é o 8º, conforme diz as escrituras, o qual é o anticristo e será o resultado de todo um longo processo histórico que envolve os 7 reinos. Por isso que a Bíblia diz que ele, o anticristo, é um dos 7. Os 10 chifres são 10 reis e não presidentes como muitas pessoas pensam. Pois no Oriente Médio a monarquia ainda funciona e lá a palavra de rei ainda tem poder. Sobre os 10 chifres haviam 10 diademas. Na tradução de algumas pessoas aparece como diademas, no caso são coroas. Que governantes na história ainda usa coroa senão os reis? Por aí fica explicado claramente o que significam os chifres. Trata-se de reis do Oriente Médio. Esses 10 reis se reunirão no tempo do fim para levantarem um 7º reino, que vai ser o último império da história da humanidade. A maior autoridade em uma nação é o presidente, e embora as nações sejam cada vez mais democráticas, os presidentes não fazem o que querem, pois além deles, existem parlamentares que podem com certeza implicar na decisão de um presidente. Já nos países onde a monarquia ainda é presente, as leis são executadas à moda antiga, meu amigo. Quando a monarquia é absoluta, os súditos do rei não podem recorrer da decisão do monarca. Não existem direitos humanos, não existe essa conversinha mole. A palavra do rei é executada e pronto.
E mesmo com toda a evolução política e democrática que há no mundo, existe uma região em que a monarquia e a autoridade dos reis funciona muito bem, meu amigo. E que região seria essa, Jota? O Oriente Médio, cara. Essa é a única região do planeta onde a monarquia é levada ao pé da letra, onde sheiks e reis dão ordem para cortar a cabeça de um indivíduo, queimá-lo em praça pública, matar seus familiares, e a ordem é obedecida sem interferência alguma dos direitos humanos. A Bíblia diz que esses homens receberão autoridade de reis por 1 hora. Esse período de 1 hora pode se tratar de duas coisas. Primeira, uma reunião, um encontro de nações islâmicas para se fortalecerem, e destes 10 reis, no espaço de 1 hora, sair a decisão em que eles pegarão o poder que possuem como governantes e entregarão nas mãos de uma única pessoa para representá-los. Ou, em segundo caso, pode significar algo figurativo, né? Um tempo pequeno, que esses 10 reis determinarão a autoridade ao anticristo por um curto período de tempo. Nos vídeos anteriores em que eu falei sobre o anticristo, eu lhes mostrei claramente de que região ele viria, mas não deixei explícito de que país ele será, até porque a própria Bíblia não deixa tão claro assim. Mas uma coisa é fato, ele virá do território que pertenceu à antiga Babilônia, hoje, por exemplo, onde se encontra o Iraque, a Síria e o Líbano. Aquela região ali entre Iraque e Israel é considerada o berço da humanidade, pois foi nela onde Deus estabeleceu o Éden e a criação do homem na Mesopotâmia, que significa entre rios, o atual Iraque. Abraão habitou em Ur dos Caldeus, atual Iraque. Nimrod criou uma cidade chamada Sinear, que ficava no Iraque. Nimrod saiu de Sinear e foi para um lugar chamado Assíria e estabeleceu uma cidade com o nome de Nínive, que atualmente é o norte do Iraque. Quando Nabucodonosor levou os israelenses cativos, para que país foram levados? Iraque. Nunca parou para se perguntar por que o Iraque sempre aparece na história de Israel, cara? Será que Deus não está querendo nos dizer alguma coisa? Aquela região tem alguma coisa, cara, algum mistério, pois ela é o território da antiga Babilônia. Então por que a gente vai procurar o anticristo onde a Bíblia não está mostrando? João deixa bem claro quais serão as características desse novo governo. Corpo de leopardo, Grécia. Patas de urso, Pérsia, Irã. Boca de leão, aí é Babilônia, o atual Iraque. Alguém vê no capítulo 13 de Apocalipse alguma característica do quarto animal que Daniel vê, no caso do Império Romano? Então é impossível que ele seja europeu, até porque esse império foi destruído para sempre. Você pode até contestar, mas Jota, a Grécia é a Europa, realmente, mas o território de sustentação de Alexandre o Grande foi na Síria, no Irã, no Líbano e no Iraque, conforme a profecia do capítulo 8 de Daniel. Existe uma direção mais exata, senão aquela que a Bíblia está mostrando? Nunca notou que toda a paz que o mundo pede é a do Oriente Médio? O tão aguardado acordo de paz será entre Israel e algum país da Europa? Será entre Israel e algum país da Ásia ou da América? Você já notou que o povo que mais odeia Israel são os palestinos e árabes, filhos de Ismael e de Esaú? Ainda lhe resta alguma dúvida sobre a besta de Apocalipse 13, cara? A besta é um governo que surgirá do Oriente Médio, será o ressurgimento do antigo Império Babilônico com traços dos persas, dos gregos, liderado por um homem conhecido como Al-Mahdi, o guia dos árabes, e que, segundo o Alcorão, virá com a autoridade de Maomé. Nas mesquitas muçulmanas já é ensinado há muito tempo, diariamente, que quando Al-Mahdi vier, todos devem obediência a ele. E essa paz que muita gente fala não será mundial, viu? O pacto será feito com muitos dentre os israelenses e não com todos, tampouco com o mundo inteiro. A besta tinha uma cabeça ferida de morte e o dragão, que é o diabo, vai ressuscitá-la no fim dos tempos para perseguir Israel e impor uma nova ordem mundial. E não esqueça que haverá uma grande relação entre o anticristo e esse novo governo, o que faz das duas situações uma coisa só. Isso será a volta do Império Babilônico, que muitos pensam ter morrido e não morreu. Tanto é que a Bíblia diz que a cabeça ferida de morte vai ressuscitar. No fim dos tempos, esse império virá com uma força total, cara, para destruir Israel, que durará apenas 7 anos. Lembrando que na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo mostrará a sua verdadeira face. E aí teremos 3 anos e meio de grande tribulação. Deu para sacar direitinho quem é a primeira besta de Apocalipse, né? Já deu para chegar mais ou menos nas ideias, né? Na próxima semana falaremos sobre a outra besta, como já falei no início do vídeo.
do mesmo capítulo de Apocalipse que se levantará da terra. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações no sininho aí de baixo, tá certo? Para que você possa receber vídeos toda semana. Então, no próximo vídeo a gente tem um encontro. Deus abençoe você e um forte abraço a todos.